Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. O tema de hoje é natureza e cultura. Nós estamos na correção do PET 1 da semana 2. Pessoal, o ser humano, nós somos natureza, nós somos cultura ou nós somos natureza e cultura? Bom, enquanto natureza, né, é fato, sim, o ser humano ele é um animal. Ele tem, ouvimos que o ser humano é um animal racional. Nós temos fatos, fazemos coisas semelhantes a outros animais. Comemos, bebemos água, temos instinto, e várias outras coisas. Sentimos raiva. Agora, nós também somos cultura. Eu acarreto comigo vários conhecimentos que são passados de geração em geração, da minha família, de meus amigos, de meu grupo social que eu convivo, que eu vivo. Então, eu carrego uma herança de conhecimentos atribuídos a quem eu sou hoje. Então, isso é cultura. E vamos lá? A questão 1, ela traz: os fragmentos de textos relacionam e contrapõem os temas da natureza e da cultura. É interessante observar que não falta ao chimpanzé a mesma capacidade de observação, de invenção de uma criança no primeiro ano de vida, faltando-lhe, porém, a capacidade de comunicação. Assim sendo, cada observação realizada por um indivíduo chimpanzé não beneficia a sua espécie, pois nasce e acaba com ele. No caso humano, ocorre exatamente o contrário. Toda a experiência de um indivíduo é transmitida aos demais, criando assim um interminável processo de acumulação. Assim sendo, a comunicação é um processo cultural, ou seja, o nosso comunicar, o nosso falar, a nossa simbologia que usamos é um processo cultural. Mais explicitamente, a linguagem humana é um produto da cultura. Mas não existiria a cultura se o homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um sistema articulado de cultura oral. Todo comportamento humano se origina no uso de símbolos. Foi o símbolo que transformou nossos ancestrais antropóides em homens e seres humanos. Todas as civilizações se espalharam e perpetuaram somente pelo uso de símbolos. Então, está dizendo aqui sobre o quão importante é a comunicação. A comunicação, para nós, humanos, ela possibilita uma interação com tudo. Pensa para vocês verem, parem um pouquinho para pensar. Como se fosse o mundo, como ele seria sem essa comunicação, sem a simbologia, sem a leitura, sem a escrita. A relação de diferenciação entre natureza e cultura tem como aspecto fundamental o fato de a cultura, como elemento distintivo da humanidade, nascer da singular capacidade humana de assimilação e comunicação. A cultura, componente humano, ser processo de distanciamento e de ruptura do reino animal, superando o determinismo da natureza. A evolução gradual da raça humana não conseguir anular nem mesmo minimizar a decisiva presença de instintos na ação humana. A natureza animal,
apresentar a capacidade criadora de símbolo como elementos comuns aos homens e aos animais não humanos. A natureza determina o que os seres são. Pessoal, eu vou ficar com a letra A, que é a cultura como elemento distintivo da humanidade. Nascer da singular capacidade humana de assimilação e comunicação. É o que o texto trouxe para a gente. É que a cultura ela vem como um fator de distinção dessa nossa parte natural, essa parte da natureza. Nós possuímos culturas. Eu sou adepto a um tipo de conhecimento, eu sou adepto a escutar certo tipo de música, eu gosto de tal tipo de jogo, eu gosto de ler tais livros. Então isso vai me distinguir a formulação da minha cultura, a herança de somativas que eu tive no decorrer da vida. E isso me distingue, me tira do meu estado natural, do meu estado animal, né? E acarreta para mim essa diferenciação. Então nós ficamos com a letra A. Este fragmento aborda o tema da cultura. Olha, veja bem, no final do século XVIII e no princípio do seguinte, o termo germânico kultur era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade. Enquanto a palavra francesa civilisation referia-se principalmente às realizações materiais de um povo, ambos os termos foram sintetizados por Edward Tylor no vocabulário inglês, culture, que tomado em seu amplo sentido etnográfico, é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Veja que definição mais completa da palavra cultura, né? Um abranger de conhecimentos, de arte, de moral, de leis, de costumes. Tudo isso é cultura. Com essa definição, Taylor abrangia em uma só palavra todas as possibilidades de realização, além de marcar fortemente o aprendizado da cultura em oposição à ideia de aquisição inata, ou seja, aqui vai mostrar para a gente que a cultura, nós não nascemos com ela, nós adquirimos no decorrer da nossa vida. Ele é um herdeiro de um longo processo acumulativo. Que reflete o conhecimento e a experiência adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não são, pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado de um esforço de toda a comunidade. A distinção e a relação entre natureza e cultura deve-se ao fato da cultura acontecer nos homens naturalmente com a evolução, uma vez que está escrito em todo ser humano o necessário aparecimento da cultura. Não, o texto não está falando isso. Determinar tanto quanto a herança genética, o comportamento do homem, uma vez que os homens são simultaneamente natureza e cultura. Bom, nós vimos até no PET que essa diferença e o que nós somos natureza, somos cultura, mas não está falando sobre essa questão de herança genética, né?
nascer devido à ação genial de certos indivíduos dotados de capacidade naturais superiores, elementos decisivos da humanização do homem. Não está falando que só os gênios, né, só as pessoas superdotadas adquirem cultura. Todos nós temos cultura, todos nós adquirimos cultura. Ser processo e resultado acumulativo de humanização do animal homem. Isso que o texto está falando. Nós somos um processo, uma herança acumulativa de experiências vividas, de produtos e resultados de nossas tradições, de nossos familiares, do grupo em que vivemos, possibilitando e expressando conquistas materiais e também espirituais. Então a resposta certa é a letra D. Agora, pessoal, nós temos um poema para a gente refletir. Leia o fragmento do poema do escritor e poeta Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, ele está inserido ali naquele tempo do nazismo, né? Então ele vai vivenciar um período bem difícil. Nós vos pedimos com insistência, nunca digam isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que reina a confusão, em que escorre o sangue, em que se ordena a desordem, em que o arbítrio tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, não digam nunca, isso é natural, para que nada passe a ser imutável. Pessoal, olha que poema, o quão pesado, né? Ele se fez ali na época do nazismo, em que o mundo vivia um período tão difícil. A Alemanha passava por esse triste episódio. E esse poema, olha como podemos referenciar nos dias atuais, hein? No que estamos vivendo. Leia o item sobre cultura na parte do conteúdo dessa semana, bem como o poema acima, e disserte sobre os riscos e consequências de considerar naturais aspectos da cultura. Faça uma folha separada. Pessoal, aqui está dizendo para a gente dissertar sobre, então é uma resposta muito particular e subjetiva. Todos que vocês estão me mandando, eu estou lendo, eu estou gostando bastante. Então, como é uma resposta assim, né, é uma opinião particular, subjetiva, todos vão estar correta, mas eu posso dar algumas dicas para vocês, né, sobre o que nós vamos falar, o que esse poema de Bertolt Brecht está dizendo. Que nós nunca devemos taxar de naturais coisas sociais que acontecem, que são de impacto profundo. Vamos dar exemplo aqui. Nós estamos vivendo uma pandemia e nós vemos esse triste cenário que nós passamos, que o Brasil passa, de muitas mortes. E não podemos achar natural essas mortes. Nós não devemos justificar que é somente uma pandemia. Nós devemos criticar esse fator e devemos pensar a respeito disso, como que podemos mudar, se o governo está tomando as medidas corretas, se ele está tendo as intenções corretas, se os representantes nossos, né, do povo, está tomando atitudes sábias. Então, nós não devemos naturalizar, dizer isto é natural, dizer que a morte é natural, que a morte por essa doença é natural. Nós não devemos dizer isto. Nós devemos ter um pensamento crítico, racional, a respeito até desses tristes fatos.
Então, pessoal, fica para reflexão. Foi um prazer estar com vocês. Até a nossa próxima aula.